O conflito entre árabes e israelenses teve início há muito tempo atrás. A Palestina, região situada entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, abrigou antigamente tanto povos palestinos quanto povos judeus. No entanto, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos e os judeus acabaram sendo expulsos, se exilando em diversas regiões do mundo. Já no século XIX, muitos judeus começaram a voltar para a Palestina, alegando que aquela era a terra prometida. Essa migração aumentou bastante na década de 1930, devido à perseguição que os judeus sofreram na Europa, assim desagradando árabes e palestinos que já viviam na região, gerando conflitos cada vez mais graves. Para resolver os problemas na região, a ONU propôs, em 1947, criar na Palestina 2 estados independentes, um palestino e o outro judeu. Na proposta inicial, o Estado judaico teria 56% do território e o Estado palestino o restante. Entretanto, a população judaica era bem menor e por isso a proposta foi rejeitada. Então, em 1948, as lideranças judaicas proclamaram a criação do Estado de Israel. Em resposta, os árabes organizaram a Liga Árabe, uma aliança militar formada pelos governos do Líbano, Síria, Iraque, Egito e atual Jordânia, declarando guerra ao Estado judaico. A guerra, a qual foi chamada de Primeira Guerra Árabe-Israelense, terminou em 1949, com a vitória e a consolidação do Estado de Israel. O Estado palestino não chegou a ser criado, e a população luta até os dias atuais para alcançar a soberania. Em 1967, outro conflito abalou a região, a Guerra dos 6 Dias, entre Israel e uma colisão de países árabes. Em 1973, o Egito e a Síria atacaram Israel na Guerra do Yom Kippur, e teve fim com a intervenção da ONU. Terminada a guerra, os conflitos entre palestinos e israelenses perduraram e se mantêm até os dias atuais. Palestinos vivem em campos de refugiados em vários países do Oriente Médio, o que tem estimulado a radicalização política e a formação de grupos armados que cometem atentados contra Israel. Israel, por sua vez, promove constantemente investidas militares contra os palestinos, causando grande número de mortos. Uma massa de refugiados se espalharam pelos países árabes, e os que ficaram em território israelense foram relegados a cidadãos de segunda classe, discriminados pelo Estado judeu. Em 1950, a ONU se comprometeu a ajudar esses refugiados. As ações militares de Israel sobre os Estados árabes aumentou o número de refugiados, aumentando também a tensão entre eles. Em 1964, surge a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, presidida por Yasser Arafat, com uma tendência ao crescimento das guerras e dos terrorismos contra Israel. O Líbano era a base da ação. Em 1978, Israel invadiu o sul do Líbano, causando um massacre. Em 1980, Arafat dá sinais de negociação com Israel, mas a OLP não gosta, e isso acabou gerando conflitos internos e acabou enfraquecendo a luta árabe. Arafat teve que buscar ajuda de outros governos. Hussein e Arafat fizeram uma proposta de paz, um direito à existência do Estado de Israel, porém a existência exigia a retirada dos israelenses das regiões ocupadas. Israel não aceita e envia mais judeus para garantir seus territórios. Em 1987, houve o atropelamento de 4 palestinos por um caminhão do exército israelense, lá na faixa de Gaza. E o povo inicia uma revolução espontânea, jogando pedras contra as tropas israelenses. Foi o início da intifada, gerando uma reação violenta contra Israel. Tornou visível a necessidade da resolução da Guerra da Palestina. Em 1988, foi criado o Estado da Palestina e também foi declarado sua aceitação à existência de Israel e rejeição ao terrorismo. Mas esse entendimento está longe de ser totalmente atingido. Extremismos religiosos, precário equilíbrio político, interesses pelo petróleo, tudo isso acaba dificultando a paz definitiva e o respeito da autodeterminação do povo palestino. A guerra no Líbano é um conflito que funde questões religiosas e políticas e incorpora também os interesses externos. Ela tem origem por causa da complexidade da organização social e religiosa. A minoria cristã dominava a maioria muçulmana, agravado também pela diferença dentro dos próprios grupos religiosos. Os muçulmanos divididos em xiitas e sunitas e os cristãos divididos em católicos, ortodoxos, protestantes e maronitas. A OLP, que é a Organização da Libertação da Palestina, apoiava os muçulmanos
e Israel apoiava os cristãos. Foi um choque que agravou com a luta muçulmana por maior representatividade política. Contra isso, Israel acaba invadindo o Líbano, e a luta vem devastando o país. Os extremismos estão impedindo que se chegue a uma solução negociada entre as várias facções. Entre 1941 e 1979, o Irã foi governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. O mesmo era influenciado pelos costumes ocidentais e procurou modernizar o país por meio da industrialização, reformas educacionais e políticas. Ele era adepto à emancipação feminina e governava de forma autoritária, sem dar espaço para oposição. A modernização, entretanto, se restringia à burguesia e aos grandes proprietários de terra. Grande parte da população vivia em condições de pobreza, muitas vezes morando ao lado de prédios luxuosos. Em 1978, a insatisfação popular era tão grande que os protestos saíram do controle do governo. Em 1979, sem saída, Shah foge do Irã, possibilitando que o líder da oposição, Ayatollah Khomeini, assumisse o poder e proclamasse a República Islâmica do Irã. No poder, Khomeini organizou uma verdadeira revolução política e social. Era apoiado pela população e passou a combater os costumes ocidentais. Proibiu a divulgação de música não religiosa, organizou um governo baseado em ensinamentos muçulmanos, obrigou as mulheres a usar um véu sobre os cabelos em lugares públicos e proibiu o uso de certas roupas. A Revolução Iraniana provocou receio na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Havia um temor de que os países muçulmanos seguissem o mesmo caminho. Com isso, passaram a isolar o Irã do cenário internacional. Esse isolamento, somado ao fato de que após uma revolução grandiosa é necessário um bom tempo para o país se reorganizar, isso deixou o Irã vulnerável. Diante disso, o Iraque decidiu invadir o Irã. Saddam Hussein, líder do Iraque, contava com um exército bem equipado e o apoio dos Estados Unidos. O conflito durou de 1980 a 1988. A guerra terminou sem nenhum vencedor. Os dois países saíram endividados e em grave situação financeira. Esse antagonismo levou à invasão do Kuwait em 1990, gerando ainda mais violência.